Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, que são os nossos estúdios da Rádio Savana 100.2, mas estamos também em direto no Facebook. É um programa onde hoje vamos comentar sobre a retomada de Mocimboa da Praia. Vamos comentar também um pouco sobre o DDR, as reclamações dos ex-guerrilheiros da Renamo. Vamos olhar também para outros temas, como o facto de Moçambique estar a rejeitar a entrada de adesão de Israel como observador da União Africana, e também voltaremos ao mercado de cimento. Boa noite, Fernando Lima. Estamos nós para mais o nosso programa. Também foi uma semana em que a lei de imprensa, que está neste momento em vigor, comemora o seu 30º aniversário, numa altura também que se avolumam receios de limitações no exercício da liberdade de imprensa em Moçambique, Fernando Lima. Exatamente, e esses receios não são infundados. Aliás, graças à mobilização dos jornalistas e de algumas das organizações que enquadram a comunicação social em Moçambique, este projeto-lei não foi à frente, foi oportunamente retirado da Assembleia pelo Ministério da Justiça, e eu penso que, ou tenho expectativa que sejam introduzidas alterações importantes, nomeadamente toda a questão do registro, toda a questão dos órgãos de responsabilidade na comunicação social, a hostilidade em relação aos correspondentes internacionais, que tudo isso seja removido. O que nós queremos é uma comunicação mais livre, mais independente, com diversidade, com pluralismo e, sobretudo, também que vigore, e isto já foi demonstrado em termos práticos, que a própria regulação seja uma autorregulação, em que quer as instituições da comunicação social, quer os próprios profissionais, tenham os seus próprios mecanismos de saber penalizar e denunciar excessos, irregularidades, violações da profissão, dos códigos a que se devem cingir os órgãos de informação. E, por outro lado, e este também é outro grande embaraço destas peças legais, é que nós vivemos no século XXI, com as redes sociais, com iniciativas que passam exatamente por este tipo de plataformas, e a legislação tem que ter essa percepção da dimensão deste fenómeno, e não pode legislar para o século XXI com mecanismos do século passado. Muito bem, Fernando Lima, antes de entrarmos para os principais temas que elencamos para este programa, vamos ao seu tema de semana, que é LGBT. Bem, este é um tema, não vou dizer que é um tema maldito, mas é pelo menos um tema muito controverso em Moçambique, mas nós temos aquele ditado das pessoas e das instituições que tentam travar o vento com as mãos, ou ver o sol, tapar o sol com a peneira. Então, temos um país em África, a África do Sul, que reconheceu constitucionalmente a existência de minorias sexuais, a quem devem ser garantidos os seus direitos, e que não deve haver discriminação sobre estas pessoas. Então, eu penso, e na semana que se celebram os direitos da comunidade LGBT, e tentando explicar ou pronunciar corretamente o que é LGBT, lésbicas, homossexuais, bissexuais e transexuais, eu gostaria de lembrar que em Moçambique temos uma associação
muito dinâmica, com uma assinalável relevância pública, que defende os direitos dessas minorias sexuais. Aliás, eu não estou seguro se é politicamente correto falar da comunidade LGBT como uma minoria sexual, mas, portanto, em termos de género, a Lambda, estou a falar desta organização, eles têm sido muito ativos, mas têm um problema que é não têm reconhecimento legal, e isto não é apenas uma questão, um formalismo, causa-lhes muitos problemas, inclusivamente para tramitarem fundos que esta organização recebe, é um grande problema, porque têm que ser tramitados através de outras organizações. Ou seja, se o governo quiser tomar uma atitude mais hostil, tipo o governo do Zimbábue, o governo do Uganda, pode fazê-lo tomando, ou seja, pegando nestes argumentos que seriam facilmente esgrimidos, de dizer que esta organização se socorre de terceiros para existir em Moçambique. Então, eu penso que, e claro que compreendo que o Ministério da Justiça não é uma ilha, o Ministério da Justiça tem essa responsabilidade, mas o Ministério da Justiça só pode avançar para a legalização da Lambda se houver um consenso ao nível do governo e, em última análise, do Partido Frelimo. Aliás, embora eu não tenha nenhuma expectativa do Partido Frelimo quanto a estas questões, mas tem que haver um consenso sobre isto para que a Lambda tenha existência legal, e isso era importante que acontecesse no nosso país. E vai haver, de certeza, e continua a haver, e até agora não foi legalizada por causa, já há muito tempo, mas isso sobretudo por causa também de alguns preconceitos. Alguns preconceitos, eu diria muitos preconceitos. Muitos preconceitos, aliás. Isto nem sempre passa para a opinião pública, nem sempre passa para alguns setores da nossa comunicação social, porque há uma censura política e há uma censura social, sobretudo, mas Moçambique tem sido penalizado em alguns fóruns internacionais, nomeadamente na Comissão de Direitos Humanos, que se reúne habitualmente em Genebra, exatamente por não reconhecer formalmente os direitos das minorias sexuais, e ter países que têm laços muito fortes de cooperação com Moçambique, como são os países nórdicos e, sobretudo, a Holanda, que têm uma atitude, eu diria, militante em relação a este tópico em particular. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso primeiro tema que alinhamos, que colocamos para o nosso programa de hoje, que é a retomada do Cima da Praia, no último domingo. Este que foi um importante marco no avanço das tropas internacionais contra esta insurgência, mas, Fernando Lima, o cenário encontrado no local é dantesco. É dantesco, e o contrário é que seria de admirar. É preciso dizer, e para que não haja reescrições da história de forma oportunista, que os grandes saques e as grandes pilhagens aconteceram antes da tomada de facto da vila pelos jihadistas. Portanto, é bom recordarmos que durante o ano passado, entre março e agosto, Mocímua da Praia mudou de mãos várias vezes. Houve 3 tentativas de retomada por parte das forças governamentais. Exato. Então, e foi nesse processo onde aconteceram os saques. Sobretudo os maiores saques aconteceram entre o rechaçar dos rebeldes em junho e depois a situação de maior instabilidade
entre junho e agosto, que culminou com o abandono da vila, e em que um cenário idêntico ao de Palma também aconteceu em Mocima da Praia. Por aquilo que as imagens nos mostram da sede distrital, só restaram mesmo as paredes da alvenaria, porque aí teriam que mobilizar as máquinas que, entretanto, foram incendiadas para fazer a destruição também dos vários edifícios. Mas esta destruição de vários edifícios não tem que ver com este processo de vários combates que aconteceram no local? Por exemplo, vimos as imagens da Igreja Católica. Aquilo não parecem picaretas, mas parece muito um bombardeamento, Franklin. Não, houve bombardeamentos em vários edifícios, nomeadamente na igreja, no hospital e em vários armazéns. E estes bombardeamentos foram atribuídos aos helicópteros da DAG. Mais no documento, que aliás o Savana fez uma referência extensiva, no documento em que a DAG se defende das acusações da Amnistia Internacional, eles explicam, não falam especificamente da Igreja Católica, mas falam do hospital, da razão por que dispararam sobre esses edifícios, porque os jihadistas procuraram abrigo nesses locais e, concretamente, na situação do hospital, foram feitos disparos sobre os helicópteros a partir das instalações do hospital, que, entretanto, já não tinha as funções, ou seja, não estava em função hospitalar, era apenas um refúgio e um escombro, uma vez que o hospital já não existia e já não funcionava ali. Ultimamente, e até ao fim do contrato da DAG em Moçambique, havia bombardeamentos esporádicos por dois motivos muito objetivos. Tentar garantir aquela narrativa da polícia, uma vez que a polícia parecia que, de facto, é quem coordenava as operações de lei e ordem em Cabo Delgado. Portanto, ao bombardear-se Mocima da Praia, ao forçar a que houvesse uma grande mobilidade e inconstância da ocupação de Mocima da Praia, podia haver esta narrativa, como aconteceu, de, bem, isto não se sabe bem quem é que ocupa, não é tão claro esta ocupação, que foi sempre a narrativa que foi produzida sobre Cabo Delgado. Aliás, acho irónico, hoje vi o comunicado da Comissão Política do Partido Frelimo. Agora a Frelimo reconhece que, afinal, Mocima da Praia estava noutras mãos. Estava noutras mãos. Mas, enfim, isso são problemas que não são os da comunicação social e só reforçam o dever da comunicação social não seguir uma cartilha política quando quer reportar factos. A segunda questão, que me parece mais crucial, é que os grandes armazéns que havia em Mocima da Praia serviam para guardar mantimentos para o apoio às bases jihadistas. E é muito fácil de perceber que se guardam melhor os mantimentos numa vila estruturada como é Mocima da Praia do que carregar sacos de arroz e de farinha mata, de milha tipo, base de bala, através das matas. Na última fase, e sobretudo depois do ataque de Palma, os jihadistas passaram a ter uma grande mobilidade, ou seja, podiam circular entre as suas bases e Mocima da Praia com carrinhas e caminhões, mas no passado estes mantimentos eram transportados de motorizada,
o que não deixa de ser difícil e muito mais moroso. E muitas dessas carinhas que foram tomadas a Palma, quando a vila foi atacada. Não só carinhas, como caminhões que foram extensivamente utilizados agora entre março e agosto. Portanto, nesta fase houve este tipo de bombardeamentos e finalmente um derradeiro momento, quando começou a marcha ou a movimentação de tropas em direção ao cima da praia, também foram queimados os últimos edifícios que permaneciam sem serem tão molestados. Nesta perspectiva, quando chegarem aqui, não vão encontrar nada de útil, nada que possa ser aproveitado. E não encontraram população, não há alma viva ali naquelas imagens. Isto pode significar que no momento de retirada, depois de terem perdido o ponto estratégico que é a oase, prepararam-se e retiraram-se com a população que era usada como escudo humano dentro da vila. Esse raciocínio parece-me muito correto, mas existe também outro raciocínio que não deixa de ser verdadeiro e talvez muito mais dramático, que é havia uma prática corrente que era, ao chegar-se a um local destes, se houvesse população, ela era imediatamente tomada como detida, sequestrada pelas forças de segurança para interrogatórios que muitas vezes culminavam com desaparecimentos, para utilizar, digamos, a expressão mais suave, porque talvez muitos dos desaparecimentos significa que estas pessoas foram mortos. Porquê? Porque a lógica, e eu diria que é uma lógica muito simplista, é dizer, se essa população vivia com o inimigo, então também são nossos inimigos. Esta narrativa, nestas últimas semanas, tem, de algum modo, sido alterada por uma posição mais distanciada das tropas ruandesas, que, e até agora, não tem registado nenhum incidente de sevícias e de maus tratos sobre a população. Antes, pelo contrário, e por aquilo que nos é dado a ver nas redes sociais, há toda uma operação de charme, de conquista de mentes e corações, para dizer, estão aqui os libertadores, não vos vai acontecer nada, não estamos aqui para... Mas a população não custa a chegar estas mensagens. Portanto, quem é que vai ficar à espera que venha uma força e não se sabe se uma pessoa vai ser amarrado, vai ser preso, vai ser morto ou vai ser deixado seguir o seu caminho. O seu caminho. O mesmo, aliás, se vai aplicar às populações que eventualmente sejam encorajadas a regressar às suas zonas de origem, porque têm que ter garantias não só de alimentação, de condições materiais, mas também têm que ter garantias de segurança que não serão martirizados pelas forças de segurança. Há muito, pelo que é nos dado a ver, dado a ler, há muito triunfalismo nesta conquista de cima da praia, há muita celebração. Isto, Fernando Lima, não é cedo demais para entrarmos por este caminho? Por exemplo, a história de Moçambique durante a Guerra dos 16 anos, tem muitos exemplos disso. Na década de 80, quando se conquistou uma das principais bases da RENAMO, Samora Machel, na altura presidente, disse que partimos a espinha dorsal do inimigo e falta esmagar a cabeça. Não se esmagou a cabeça
e terminamos em Roma. Claramente, aliás, antes, e acho que foi uma leitura muito errónea da nossa própria história, quando se assinou o acordo em combate com a África do Sul, o presidente Samora também disse que acabaram os bandidos armados. Porquê? Porque a leitura é que os donos e os chefes dos bandidos armados eram os sul-africanos, mas, inclusivamente, isto é uma leitura racista do fenómeno da insurgência em Moçambique. Ou seja, os moçambicanos que estavam na Renamo não pensavam por si, os seus patrões sul-africanos, rhodesianos, a que comandavam, a que dirigiam, a que faziam estas ofensivas. A guerrilha da Renamo aumentou as suas atividades depois do acordo em combate, e não é por causa de se explicar que a África do Sul continuava a manter o apoio que se explica esta expansão da Renamo, porque o apoio da África do Sul não pode justificar a expansão que a Renamo teve em províncias como Zambésia e Nampula, que são as províncias mais populosas de Moçambique. Um apoio popular que se mantém até hoje. Portanto, há fenómenos sociais, culturais, étnicos que são muito mais profundos do que esta leitura muito imediatista, eu diria às vezes até oportunista, de dizer não, é um problema de sul-africanos e rhodesianos. Como agora, e Francisco aproveitando este triunfalismo, que é de dizer o fenómeno de Cabo Delgado é do Estado Islâmico, é um conflito que nos é imposto de fora. Não. Este é um conflito interno que tem as suas ramificações externas, mas temos que olhar com seriedade para as suas componentes todas. Por exemplo, este documento que saiu esta semana do académico João Feijó ajuda a compreender e a termos uma percepção diferente do conflito de Cabo Delgado. As grandes batalhas, ou as batalhas mais importantes que se esperam, nas palavras dos militares, do comandante Xume, é o ataque à base de Mbau e também de Sul, junto a Juiz Messalo e Mlewa. Acredita-se que foi para aqui que os jihadistas se dirigiram depois de abandonar Musimboa, muito antes das tropas ruandesas e tropas moçambicanas chegarem ao local. É aqui onde vão se travar os verdadeiros combates, Fernando. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim, e mais é mais fácil fazer a defesa destes locais do que fazer a defesa de Palma ou de Mocima da Praia. Aliás, dentro da própria teoria da guerrilha e da guerra de guerrilha, os guerrilheiros e os agrupamentos guerrilheiros não defendem este tipo de posições, porque exatamente este tipo de posições é para atacar, destruir e retirar. Mais, se olharmos para o conflito angolano, eu acho que e o Jonas Savimbi tinha muito esta mente muito megalómana. Acho que foi um erro fundamental a UNITA tentar confrontar o exército angolano numa guerra convencional. Ou seja, a UNITA envolveu-se na compra de blindados, envolveu-se na compra de aviões, de helicópteros, tinha abastecimentos em toda a Angola de forma convencional, como se de um exército convencional se tratasse, e aí
a UNITA começou a perder terreno porque não tinha a capacidade para enfrentar o exército mais convencional, que era o exército governamental. Portanto, basicamente, e seguindo os manuais de guerrilha, os jihadistas vão procurar confrontar as forças que agora estão no terreno no elemento em que se sentem mais confortáveis e que se podem defender melhor e que também podem infligir mais baixas à força opositora. Mas, se estas operações não forem organizadas corretamente, e tudo indica que sim, que as operações foram bem planificadas, há uma grande possibilidade de, digamos, esta força que se estima entre 2.000 a 3.000 homens desapareça quase por um passe de mágica. Não há nenhuma mágica aqui. É que o guerrilheiro de hoje pode ser o camponês de amanhã e nunca esteve envolvido em nenhuma operação de guerrilha. A sua arma foi guardada em algum lado, à espera de melhores dias para retomar a guerrilha. Por isso, todo esse triunfalismo que, de algum modo, é sentido por todo o país é muito extemporâneo e é muito errado, porque os maiores combates estão para acontecer, quer do ponto de vista militar e quer do ponto de vista de consolidação de posições e de reconstrução nacional. Não obstante, se possa compreender, digamos, esta euforia, porque nós vivemos, de certo modo, uma humilhação coletiva, que é sentir que uma parte do território moçambicano nos foi retirado e, para além disso, por não reconhecermos nem legitimidade nem força a esta entidade que retirou estas porções importantes de território à soberania nacional. O que é que lhe diz esta figura, este moçambicano, Bonamad Mashoud Omar, que também aparece na lista dos Estados Unidos, escrito como um dos principais operativos, que muda sempre de nome? É conhecido também como aquele grande jogador francês, o Patrick Vieira, por causa da sua altura, 1,95 m. Patrick Vieira era uma espécie de um trinco que pautava o jogo, alguém que também é descrito com um sentido de justiça para com os mais fracos e também com uma inteligência acima da média. O que ele diz essa figura das leituras que fez de vários chutes, sobretudo os chutes de João Feijó, que faz uma descrição um pouco mais suicida sobre ele? Bem, eu acho que em todas as ocasiões, digamos, a ocasião faz ou cria a emergência destes líderes. O fenómeno da RENAM explica isso. Não é por acaso que apareceu o André Matsangaíça, não é por acaso que apareceu Afonso de Acama, e o facto de existir Afonso de Acama nas condições de guerrilha e nas condições de um movimento militar em que o elemento autocrático é sempre muito importante, significa não permitir a emergência de outros líderes com o mesmo carisma ou de carisma, vamos dizer, semelhante, mostra que foram as condições objetivas que ditaram a emergência destes líderes. Por exemplo, em relação ao Djakama, fala-se daquelas fugas fantasiosas em motorizada pelas florestas do centro de Moçambique. Portanto, o Mashoud Omar é exatamente este jovem que, digamos, em meia dúzia de parágrafos, explica muito da forma como é explicada a rebelião em Cabo Delgado, associando fenómenos de caráter económico, de caráter social e também
de caráter religioso que, aliás, na minha interpretação, fez um bocadinho o cimento para cimento tipo cimento pólvora, para ligar todos estes elementos de um sentimento global de exclusão e de falta de oportunidades em Cabo Delgado. E esta romaria, por exemplo, hoje sabemos, hoje quinta-feira estamos a gravar o programa, sabemos também que é uma romaria de empresários que vão a Mocímboa da Praia, empresários de Mocímboa da Praia que abandonaram por causa deste conflito, para fazerem algumas das estimativas do que pode ser necessário para reerguerem os seus empreendimentos. Não é cedo demais? Não, quanto mais cedo, melhor, porque se podem fazer planos, porque se podem fazer estimativas e ter-se a ideia real dos desafios que estão pela frente. Agora, sejamos realistas. Se o governo não investir seriamente em vilas como Mocímboa da Praia, elas permanecerão escombros, como se viajarmos por todo o país, ainda há muitas vilas de Moçambique que tudo que foi destruído pela guerra não foi reerguido porque, no entretanto, digamos que as oportunidades económicas de negócios mudaram de rumo para aquela localidade especificamente, e, portanto, o que foi uma oportunidade de negócio, de existência, de economia, de relações comerciais e económicas, desapareceu pelo advento de outros fatores. Claro que Mocímboa da Praia tem fatores que justificam o seu reerguer, assim como Palma. Porquê? Porque, e já explicámos aqui neste programa, Mocímboa da Praia funciona para Cabo Delgado como Vilanculos funciona para Inhambane. Mocímboa da Praia é a capital do norte de Cabo Delgado, ou seja, tem uma comunidade muito própria, com raízes profundas naquela terra, uma comunidade também com uma grande proximidade étnica, os moanis daquela região, e que têm em Mocímboa, digamos, a sua praça forte. A proximidade com o projeto do gás garante esta sustentação económica, para além de que, sendo a capital do norte de Cabo Delgado, é a partir de Mocímboa da Praia que se abastecia comercialmente toda a região norte de Cabo Delgado. Por exemplo, se compararmos Mocímboa e Moeda, não há qualquer comparação sequer entre as duas vilas. Mais Moeda, desde que acabou a guerra colonial, deixou de ser importante, porque os militares se foram. Ficou simbolicamente uma vila importante, porque também etnicamente é um dos símbolos, portanto, de ser o centro do Planalto dos Macondes. Mas não há comparação possível entre Moeda e Mocímboa da Praia. Da mesma forma que Palma, não é preciso argumentar da sua importância, basta dizer, sem olhar sequer para dados estatísticos, que se há uma vila, e até março deste ano, que cresceu exponencialmente nos últimos anos em Moçambique, de todo o Moçambique, essa vila chama-se Palma. E os pressupostos do seu crescimento, se o projeto de gás avançar, continuam lá. Ou seja, aquilo que foi destruído rapidamente é erguido. E não é porque uma filial de banco que é feita em módulos pré-fabricados foi destruída e foi dinamitada a sua caixa forte. Um banco tem músculo financeiro suficiente para amanhã reerguer. O banco estará lá,
não por causa do programa Um Distrito e um Banco, mas porque Palma cheira dinheiro. Portanto, se os pressupostos de gerar dinheiro, gerar lucro, gerar crédito estiverem lá em Palma, os bancos estão lá amanhã, mas tem que haver também outro pressuposto muito importante. Tem que haver segurança. E também sobre também o manter do Mocimboa, agora que foi retomado, como um ponto estratégico o militar, com aquela infraestrutura aeródromo que tem pistas de 2.000 metros, seria importante, ou seja, acha também que as forças militares do Ruanda e também a SADC podem aproveitar aquela pista para ter uma retaguarda militar muito importante? Eu tenho a certeza que já está a ser usado como tal a pista de Mocimboa em relação aos objetivos militares das próximas semanas. É muito mais importante, por exemplo, que Moeda. Mas é fácil deslocar para Mocimboa meios de apoio à navegação aérea, para que essas operações, mesmo de caráter militar, sejam feitas com o mínimo de segurança. E quando eu digo segurança, não é de proteção em termos militares, mas de segurança para os voos, para as descolagens e para as aterragens. Muito bem. Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para estas reivindicações de pensões e remunerações por parte dos ex-guerrilheiros da RUNAM. Isto acontece, Fernando Lima, 3 dias após a celebração da passagem do segundo ano da assinatura deste Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Estes guerrilheiros protestaram de forma ruidosa pelo que consideram do incumprimento de uma das cláusulas deste entendimento. Mas o ponto de discórdia são aquilo que eles consideram de pensões que não recebem há 5 meses. Esta queixa é preocupante no sentido de que é um potencial para fazer descambar este processo. Claramente, Francisco, esse aqui é o drama maior. Os problemas, penso que estão identificados. Penso que também estão identificadas as razões porque que determinados problemas são manipulados num certo sentido, mas no fim do dia aquilo que fica e aquilo que deve de facto preocupar todos os intervenientes neste processo é que há um potencial muito grande para que estas questões, se não forem resolvidas, em última análise, serem proporcionadores de nova violência que poderá envolver pessoas inocentes e que não tem nada a ver com. E estamos a falar de gente que durante anos fizeram o que estavam a fazer e que rapidamente podem regressar. Absolutamente. E por isso mesmo que estes assuntos têm que ser tratados com muita seriedade e com a delicadeza que estas problemáticas existem. E Mirko Manzoni explica que Mirko Manzoni é o representante pessoal do secretário-geral das Nações Unidas e chefe deste grupo de contacto, e ele explica que o que terminou são as compensações. As compensações são pagas trimestralmente durante um ano. Depois disso, as Nações Unidas saem do campo e a responsabilidade é do governo para integrar isso num sistema de segurança social. Mas também nessa forma de integração nesse sistema de segurança social ainda não há clareza. Há falta de comunicação também, que é uma falta de coordenação, ou é esta manipulação que Fernando Lima acaba de se referir, de cada um manipula para o seu campo? Francisco, há as duas coisas. Há falta de comunicação, há falta de dinheiro, por exemplo, há falta de destreza no acionar dos mecanismos que deem acesso a esse dinheiro, posso dizer, há alguma má vontade. Se fossem
membros do Partido Frelimo e coisas assim no género, talvez o dinheiro já existisse, mas também existem muitas falsas percepções, ou seja, que o governo é este enorme pote de dinheiro que basta fazer uns protestos e abanamos o pote e o dinheiro sai. 2, se não conseguimos abanar o pote do dinheiro do governo, ainda existe um pote mais apetitoso, que é o pote das Nações Unidas. Por exemplo, esta semana eu vi todas as atenções concentradas nas Nações Unidas. Porquê? Porque existe a percepção, quanto a mim me parece errada, de que se o governo não pode resolver, as Nações Unidas resolvem. Mais, muitos oficiais no nosso próprio governo acham que se houver este barulho, que se houver esta ameaça e perigosidade deste tipo de reivindicações, a comunidade internacional, digamos, corporizada pelas Nações Unidas e a União Europeia, vem logo a correr com um saco de dinheiro que entrega ao governo, que por sua vez entrega aos desmobilizados da Renamo. Então, há aqui falsos pressupostos, e a entrevista do Savana é interessante por isso, porque, digamos, desdobra estes elementos para quem quiser entender que as coisas não são como às vezes parecem, e também, claro, há responsabilidades da Renamo. Portanto, a Renamo também tem que ter frontalidade e saber gerir as expectativas dos seus exatamente, de abordar os seus homens e explicar há este dinheiro que foi conseguido, há a expectativa de outro dinheiro que há de vir. Agora, se a palavra de ordem é para as pessoas se agitarem, de dizerem que há 6 meses que não recebem e que estão em pé de guerra, claro que no fim do dia a Renamo também não faz o seu papel, mas eu posso compreender as lideranças da Renamo, que é, se estou com passa a expressão, esta batata quente na mão, é melhor passar aqui para o lado, porque enquanto está aqui ao lado, as minhas mãos deixam de queimar. Então é muito este jogo do impor. Por exemplo, vemos nos últimos meses que o representante do secretário-geral, de figura quase angélica no país, passou a ser um pequeno satanás, porque as pessoas acham que ele está em cima de um saco de dinheiro e que é um grande avarento e não quer dar esse dinheiro. Por isso que ele desmistifica a questão dos 60 milhões da União Europeia. Criou-se essa ideia que a União Europeia tem 60 milhões e que não quer disponibilizar. Nunca houve os 60 milhões. Eu já ouvi dizer que, inclusivamente, e voltando à Lambda e à comunidade LGBT, que parte dos 60 milhões foi desviado para projetos da Associação Lambda e dos Direitos Humanos. Isso. Portanto, ora, há alguma irresponsabilidade nestas declarações, mas nunca vi nem o governo nem a Renamo envolvido nesse tipo de discurso onde estão os 60 milhões. Mas digamos que em privado há um pouco esta desconfiança que, se pressionarmos um pouco mais, também é importante que se diga isso, no seio do governo existe este sentimento de que a comunidade internacional é sempre muito sensível aos apelos da Renamo. E, portanto, se a Renamo se agitar muito, o dinheiro há de vir, porque a comunidade internacional é muito mais simpática para a Renamo do que é para o governo. Ora, isto nem sempre
nem sempre é verdade, e neste processo, os representantes da comunidade internacional também não gostam de ser tomados de estúpidos, e por isso mesmo que há muitos insultos que são dirigidos ao Mirko Manzoni, de coisas de que o Mirko Manzoni não é o responsável. Por exemplo, o Mirko não pode dar menos anos de vida aos antigos guerrilheiros da Renamo, fazer com que pessoas de 50 anos voltem a ter 20 e voltem a ser mancebos prontos a entrar nas fileiras da polícia. Portanto, aqui temos duas opções. Ou vamos pela realidade e dizemos claramente você tem 53 anos, pode ir fazer outra coisa que não entrar como mancebo na polícia, mas a Renamo também sabe como esses expedientes são feitos. Se as pessoas forem da Frelimo, há sempre um expediente para enquadrar essas pessoas em algum sítio. Mais, quantas instituições do Estado e não só pagam pensões, subsídios, compensações a antigos ministros, a antigos guerrilheiros, a antigos libertadores da pátria, exatamente porque foi necessário encontrar uma acomodação para que esta pessoa tenha aquilo que se chama uma vida digna. Este sistema, que também é o sistema que é usado para pagar pensões para os antigos para os combatentes da luta de libertação nacional, não pode também ser resgatado e usado na acomodação destes guerrilheiros da Renamo? Para a questão aqui, de fundo, é as pensões vitalícias. Se os outros têm, por que nós não temos? Francisco, mas essa é a questão. Existe muita má vontade em relação a isso. Por exemplo, houve um estudo que foi feito sobre aquele fundo de paz que decorreu dos acordos que foram estabelecidos entre o presidente Guebuza e o presidente Afonso da Cama. Foi-se a investigar, 90% dos projetos eram de antigos membros da Frelimo e do governo, e a Renamo tinha uma parte, digamos, simbólica. E se olhamos para as províncias, era que é Maputo. Vamos falar com um burocrata, ele vai dizer, bem, mas não apareceram propostas da Renamo. Porquê que não aparecem propostas da Renamo? Porque os membros da Renamo muitas vezes não sabem, muitas vezes não têm as qualificações académicas para elaborar projetos, elaborar propostas. Portanto, se nós queremos fazer acontecer esses projetos, se nós queremos que prevaleça o princípio da equidade, então nós temos que criar as condições para que essas pessoas possam apresentar projetos. Para isso é que existem os Fórum Mulheres, as associações, as agremiações, as associações de advogados que fazem projetos pro bono e vão a tribunal pro bono, exatamente para estas pessoas que têm este potencial de conflitualidade serem, digamos, encaminhadas e terem os seus problemas resolvidos, porque o contrário a que gera o conflito. Eu sou da Renamo, não tenho projeto. Eu sou da Frelimo, tenho projeto. Eu sou da Renamo, não tenho casa. Eu sou da Frelimo, tenho casa. Portanto, é este o problema. Para além de outras questões, estamos a abordar sempre aqui se de facto existem 80 mil combatentes da luta de libertação nacional, ou seja, os combatentes da luta de libertação nacional são em maior número que o próprio dispositivo de defesa que os portugueses tinham aqui em Moçambique durante a Guerra Colonial. Vamos a um outro tema. Este é um tema que ainda vai fazer passar muita água por debaixo da ponte, estes dos guerrilheiros da Renamo. Vamos a um outro, que é Moçambique rejeita Israel, o estatuto que foi concedido a Israel para a União Africana.
Como é que olha Fernando Lima para este posicionamento de Moçambique depois de algum tempo de silêncio? Porque Moçambique argumenta que esta decisão que foi tomada pelo presidente da Comissão da União Africana é sensível. A decisão necessita de uma consulta mais ampla dentro dos Estados membros da organização, e também argumenta que as circunstâncias que fizeram com que Israel perdesse esse estatuto em 2002 continuam intactas. Francisco, toda a argumentação do ponto de vista formal me parece correta. Há que ver a carta da União Africana e ver, por exemplo, se o secretário-geral violou ou não a carta ao tomar esta decisão intempestiva. Mas o secretário-geral não é propriamente um indivíduo que haja solo, tem os seus conselheiros, tem os seus órgãos consultivos e, portanto, toma as decisões em função daquilo que são determinadas opiniões dentro da própria organização. Tendo dito isso, aquilo que me parece mais importante e com o qual temos que ser confrontados é que os tempos mudaram. Moçambique, no passado, tinha um cartaz ali no aeroporto que dizia que nós éramos uma área libertada, bem-vindo a esta área libertada da humanidade. Não sei se nós poderemos continuar a dizer isso. A diplomacia hoje é muito controlada por estes tecnocratas securitários que saem em fornadas a partir do ISRI e que fartam-se de apregoar que a diplomacia é gerada por interesses, que não existe solidariedade, que não existe internacionalismo. Existem os interesses dos Estados e os interesses dos Estados a que devem prevalecer. Presumo que esta é a teoria que aprendem das relações internacionais e das relações diplomáticas. Tendo desabafado, também é importante dizer o seguinte: há uma narrativa que foi construída depois da independência, onde se sempre demonizou, por exemplo, Marrocos e Israel. Ora, para os que não sabem, Israel foi um dos países que apoiou a Frelimo e a luta de libertação nacional. Do mesmo modo que o Marrocos também o fez. Aliás, a célebre conferência de Casablanca de apoio aos movimentos de libertação do colonialismo português decorreu em território marroquino. Mas nós vivemos destas contradições do facto de termos sido um país militante que abraçou, em última análise, o internacionalismo proletário, e talvez no campo das relações internacionais esta era a parte mais fácil de fazer o voto nas Nações Unidas, fazer estas proclamações, e agora somos confrontados, por um lado, somos dirigidos por um partido conservador que perdeu completamente essa percepção da solidariedade internacional e, portanto, no fim do dia, temos que ajustar aquilo que politicamente e na arena internacional somos hoje com aquilo que são as heranças do passado. Portanto, não obstante termos protestado na União Africana, termos estado ao lado da África do Sul, do Botsuana, da Namíbia e da Argélia no que concerne à causa palestina, os tempos são outros e uma grande parte do continente africano, diria que de uma forma hipócrita, hoje faz negócios com Israel. E, eventualmente, quando chega àquelas resoluções nas Nações Unidas, vem tomar um cafezinho cá fora, porque, inclusivamente, há consultores que
explicam aos países como é que se deve votar ou como é que se não deve votar e como é que isto melhora o voto nas Nações Unidas, porque o voto nas Nações Unidas também é escrutinado pelas grandes potências, nomeadamente pelos Estados Unidos, e que fazem depender muito da sua política externa e de auxílios a determinados países em função da forma como esses países votam nas Nações Unidas. Portanto, isto são questões muito mais complexas do que dizer que o sionismo, como o apartheid, era um crime contra a humanidade. Muito bem, vamos a um outro tema. Estamos a caminhar para o fim. Após esses protestos foram amplificados pelas redes sociais, o município de Maputo recuou na implementação das novas tarifas dos cemitérios. Como é que olha para esta decisão, o populismo municipal? Bem, eu acho que esta é uma boa oportunidade de, mais uma vez, olharmos para a força das redes sociais, para o perigo das redes sociais e para o efeito manipulativo que essas redes sociais têm e, muitas vezes, como as nossas autoridades, quer ao nível autárquico, quer ao nível do Governo Central, não têm a percepção do maquiavelismo que é gerado por este efeito multiplicador e influenciador das redes sociais. O que é que eu estou a dizer? Que o município, que estava na posse de dados esclarecedores da situação, pura e simplesmente não agiu. Deixou que uma pequena mentira se transformasse numa grande mentira. E quando tudo já estava, digamos, usando uma expressão popular, quando o caldo estava entornado, a que decidiram correr para a televisão a dizer não é verdade, os 4.500 meticais, que é superior ao salário mínimo, não existe isso, existe um período de carência no pagamento no pagamento das taxas funerárias. Ficaram 10 anos sem atualizar as taxas. Portanto, muita gente, inclusivamente, se sentiu embaraçada porque não conhecia aquelas taxas e as modalidades de se pagarem as taxas. Estava plenamente convencido que aquilo que estava mesmo em vigor era 4.500. Ora, penso que há uma diferença entre pagar um funeral por 700 meticais e, se uma pessoa tiver atestado de pobreza, tem isenção dessa taxa, do que se dizer que a pessoa passa a pagar 4.500 meticais e fazer-se colar a taxa ao salário mínimo. Francisco, eu e tu não ganhamos salário mínimo, mas uma parte significativa da população de Moçambique e desta cidade, provavelmente os mais agitados no Facebook e no WhatsApp, não ganham salário mínimo porque eventualmente nem sequer têm dinheiro para ter smartphone. Mas não entrando por aí. Acho que o município esteve péssimo na sua comunicação. 2, claramente venceu o populismo e, assim, o que é que temos como alternativa à tentativa do município ter mais receitas para dar um melhor atendimento nos cemitérios? Vamos continuar a ter os cemitérios, que são tudo menos locais dignos para as famílias irem honrar e prestar homenagem aos seus entes queridos, porque eu devo dizer que tenho medo de ir ao cemitério. Ou seja, quando vou ao cemitério, levo o meu bilhete de identidade e eventualmente levo uns trocos para pagar a água e mais umas coisas, porque estou sempre à espera de ser assaltado. Porquê? Porque o cemitério
é um dos grandes centros de pequena criminalidade que temos nas nossas cidades, porque a falta de alternativas faz com que estes jovens estejam no cemitério a tentar sobreviver. E depois temos as outras histórias macabras que exatamente nos impressionam porque vão muito profundo, que é de saber da profanação dos túmulos pelas razões que, para as pessoas que o fazem, têm razões económicas, mas para aqueles que estão do outro lado é uma dor muito grande, porque é uma falta de moralidade, de princípios, sentir que a pessoa que nos fomos despedir um dia no cemitério, quando vamos às vezes à missa do sétimo dia para aqueles que são religiosos, o corpo, o caixão já nem sequer não está no cemitério. Ora, estas taxas e estas coisas que depois não se discutem, estas taxas, não é que o cemitério passa a ser um shopping mall, que passa a ser um grande centro comercial em que tudo é reluzente e em que os empregados estão lá sempre a varrer para estar tudo bonito. Mas, se o cemitério tiver mais receitas, pode dar um melhor atendimento e um melhor respeito àqueles que nós gostamos e que, por alguma razão, fomos colocar neste sítio onde, com regularidade, prestamos homenagem a estas pessoas. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, onde discutimos, comentamos sobre a retomada de Mocímboa da Praia, olhamos também para esta revolta dos ex-guerrilheiros da Renamo em relação às pensões que dizem que não recebem há mais de 5 meses. Falamos também desta posição de Moçambique em relação a Israel, que foi-lhe concedido o estatuto de observador da União Africana, e fechamos com esta polêmica sobre as taxas dos cemitérios que o Conselho Municipal fez um recuo. André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se desta parte técnica e eu sou Francisco Carmona. Boa noite, até de hoje a 7 dias.